Jó 15, 11. Vamos ler? Porventura, fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Eu lerei de novo, os irmãos podem acompanhar de maneira silenciosa. Porventura, fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Amém. Irmãos, pela manhã nós trabalhamos o capítulo 14 e nós vimos ali que Jó, depois de nos surpreender, e eu digo surpreender mesmo, porque você tem que se lembrar que este é o primeiro livro que foi escrito na Bíblia, depois dele nos surpreender no capítulo 9, verso 33, falando que sente falta de um mediador que se coloque entre ele e Deus, né? Isso já nos empolga, ou nos deixa assim, impressionados, tendo em vista que ele não tem nenhum tipo de revelação que lhe indique, na verdade, a provisão que Deus iria fazer. Afinal de contas, nós temos as primeiras profecias formalizadas nos escritos de Moisés, presentes na tradição oral do povo judeu, mas a gente vê esse anseio, esse anelo de Jó por um mediador, mas não somente isso. Pela manhã a gente se impressionou porque ele também tem um anelo pela ressurreição, conforme a gente viu. Ele não sabia que Deus estava provendo isso na história, né? Agora, à noite, nós temos que lidar com um assunto, com um tema um pouco mais truncado. O tema da manhã foi mais belo, né? A gente pôde lembrar de ditados populares. Depois, até conversando com o Henrique, depois do culto, né? A gente falou sobre a árvore que, mesmo cortada e caída, o Henrique perdeu um pé de abacate lá na chácara, mas já tem um broto lá nascendo no pé de abacate. Ilustrou o sermão, né? Se eu tivesse ido lá na chácara do Henrique, a pandemia tem impedido, eu até tinha visto e tinha citado também na exposição. Mas vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do livro de Jó, com um assunto mais truncado, no culto dessa noite, voltando os nossos olhos aí para o capítulo 15, que nós vamos encontrar aí, após as profundas considerações de Jó, que foram registradas no capítulo 14, como eu disse, que foram alvos da exposição pela manhã, nós voltamos agora para a segunda participação de Elifaz no debate. As palavras não são de Jó, as palavras são de Elifaz, e é exatamente por isso que nós não devemos esperar muita coisa. Eu vou pedir, Paulo, eu apaguei a luz aqui durante os nossos momentos de cânticos, para ficar mais fácil de ler lá, e agora é só para o pessoal me ver melhor aqui. Pois bem, é de certo que nós não esperássemos boas palavras, porque as boas palavras desse livro, embora difíceis de interpretar, mas quando você se dedica um pouquinho mais para entender, você se maravilha com elas, as boas palavras são de Jó, não são dos amigos. E essa aqui já é a segunda participação do Elifaz, lembrando que ele primeiro trouxe uma declaração no capítulo 3. No capítulo 3 e 4 você tem uma fala de Elifaz, e aqui você encontra a segunda fala. E ele é sempre o primeiro a falar. Por quê? Porque ele é o mais velho, mais experiente dos três amigos que foram visitar Jó durante o seu sofrimento. As duas... E nós vamos perceber que quando nós analisamos essa terceira participação de Elifaz, terceira porque, como eu falei para os irmãos, ele tem 2 capítulos lá, né? Segunda, consideremos segunda, porque os 2 capítulos são juntos, 3 e 4, em que são pronunciamentos do Elifaz, ou do Elifas, como os irmãos preferirem. Quando nós analisamos essa participação aqui do capítulo 15, nós vamos... É impossível, na verdade, que a gente não perceba o ponto que se ressalta especialmente no versículo 11, que foi o versículo que a gente leu. Que ponto que é esse que se ressalta? Um absurdo, impressionante, eu diria até quase que insuportável cinismo por parte de Elifaz. Porque Elifaz assume a posição de porta-voz de Deus nessa história, o que é um profundo e ledo engano. Porque se nós lemos no capítulo 42, versículo 7, você vai descobrir que o Senhor se dirigiu a Elifaz como líder daquele grupo de amigos de Jó, dizendo para ele o seguinte, Jó 42, 7,
O Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E aqui no verso 11 ele se coloca como porta-voz de Deus, porque ele diz que Jó está desprezando as consolações de Deus. E essas consolações estão sendo trazidas por ele e pelos 2 amigos de Jó. Você está desprezando as consolações de Deus e as suaves palavras que te dirigimos nós. E aí é que está o ponto, e por isso que eu falo de cinismo, meus irmãos. Por quê? Porque, além dele se colocar como um porta-voz de Deus, ele ainda se refere às suaves palavras que te dirigimos nós. Antes de falar dessas suaves palavras que ele diz dirigir a Jó, eu diria para os irmãos, caso tenham tempo para assistir às nossas exposições, especialmente, por exemplo, do capítulo 9 em diante, vocês perceberão que os raciocínios mais corretos e mais profundos nesse drama que a gente tem acompanhado são e pertencem a Jó, e não aos seus amigos, como eu tenho falado. E essa ênfase tem sido ressaltada em cada capítulo. Por quê? Porque Jó está sempre procurando respostas, mas ele não as encontra. E ele nos aponta o motivo dele não encontrar essas respostas para o seu sofrimento. E o motivo é o seu parco, é o seu pequeno conhecimento, ou o pequeno conhecimento que ele tinha de quem? Da própria pessoa de Cristo. Em que sentido? Ele tinha uma necessidade, a necessidade de algo mais no conhecimento de Deus. E essa necessidade de Jó, de algo mais do conhecimento de Deus, nos aponta para o futuro e para o propósito de Deus que iria se desvelar na história. No primeiro livro escrito na Bíblia, nós temos uma pessoa que está que está clamando por um mediador. No primeiro livro da Bíblia, nós temos uma pessoa que está clamando por ressurreição, que entende que a ressurreição é a resposta para a brevidade da vida e para as inquietações também da vida. Porque se eu morrer, como diz ele, as minhas iniquidades seriam encobertas. E aí eu poderia ter uma nova vida após a ressurreição. Mas não é isso que Cristo nos oferece? Pois bem, é o que eu estou dizendo para os irmãos. A gente pode considerar que, como conhecimento da pessoa de Cristo, na verdade, que Jó tem, nem é, na verdade, um conhecimento, mas era um anelo em relação a alguém que pudesse materializar essa posição de mediador, que Jó sente a necessidade de existir, alguém que pudesse materializar essa ressurreição que Jó entende, essa possibilidade de vencer a morte que Jó entende como uma resposta para os seus dramas, uma esperança de uma nova vida. Jó o tempo todo está apontando para o fato de que as respostas para os nossos sofrimentos, para os nossos dilemas, estão nessa figura. Qual? A figura central da Escritura Sagrada, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus é a resposta para todas as nossas dores, para todos os nossos dilemas. No entanto, como eu disse, Elifaz se apresenta aqui como a voz de Deus, no verso 11, e é um absurdo, é um cinismo absurdo, quando ele fala suaves palavras que te dirigimos nós. Veja o verso 11, você despreza, faz pouco caso das suaves palavras que te dirigimos a nós. Isso é muito cruel, isso é muito cínico, porque Elifaz, Bildade e Zofar não somente fazem insinuações, mas também acusam Jó. E eles oferecem como resposta para Jó uma acusação. Você está sofrendo porque você fez uma coisa errada, seria melhor que você confessasse isso. Se não, veja, eu selecionei aqui alguns trechos das suaves palavras que Elifaz está dizendo, que Jó está fazendo pouco caso delas, apenas do que tinha sido falado até ali. Eu selecionei apenas do que tinha sido falado até aqui e apenas 3, uma de cada um. Vamos às suaves palavras. Elifaz, capítulo 4, verso 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam mal, isso mesmo eles cegam. Segundo o que eu tenho visto, aquele que planta vento, colhe tempestade. Aquele que planta algo ruim, colhe algo ruim. Ou seja, isso é uma clara insinuação. Jó, isso aí que você está vivendo é porque você fez uma coisa errada.
Suaves palavras. O cara está sofrendo, já tem que lidar com todas as adversidades e ainda tem que lidar com esse cinismo, com essas acusações. Um homem que era íntegro e que o seu sofrimento não tinha nada a ver com alguma ação específica. Tem a ver com a realidade decaída em que nós vivemos, onde todos sofrem, os maus e os bons. Mas é evidente que aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus têm sobre si a promessa e a verdade de que todas as coisas cooperam para o seu bem. Por isso, em tudo dai graças. Nas dificuldades mais profundas, deem graças, porque Deus sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Você não sabe, porque você tem uma visão limitada. Deus é o Senhor da história e o Senhor da sua vida. Em tudo dai graças. Está lá em Tessalonicenses. Porque todas as coisas cooperam para a transformação, a sua transformação. Você não nasceu para ser feliz, como eu sempre enfatizo. Você nasceu para se tornar aquilo que Deus deseja que você seja. Você nasceu para a glória dEle. E se for preciso dar uma espremida, meu amigo, não tem jeito, não tem jeito. Mas voltemos aqui às suaves palavras que Jó despreza. Bildade, capítulo 8, verso 3 a 4. Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Suaves palavras. Suaves palavras. Deus não perverte o direito, você está errado, e se você pecou, Deus está te lançando no poder da sua transgressão. Acusações infundadas. Não existem provas, porque Jó é apresentado para a gente, nos 2 primeiros capítulos, por 3 vezes. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Vamos às suaves palavras que os amigos têm, né, que te dirigimos nós. Suaves palavras que te dirigimos nós. Zofar, capítulo 11, verso 13 a 15. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Se você se dispuser o coração e estender a mão para Deus, o camarada acordava de madrugada e orava pelos 10 filhos. Se você dispuser as mãos e dispuser o coração e estenderes as mãos para Deus, meus irmãos, ele mostrava-se zeloso, devoto ao Senhor, segundo os relatos. Se lançares para longe a iniquidade da tua mão, íntegro, reto, justo, se não permitires habitar na tua tenda a injustiça, ele é íntegro, chamado de íntegro. Então você vai levantar o rosto sem mancha e estarás seguro e não temerás. Se você se arrepender da maneira como você tem vivido, quer dizer, suaves palavras que te dirigimos nós. Nesse momento de dor, nós estamos aqui para te jogar na cara que você está tendo o que merece. Suaves palavras que te dirigimos a nós. Imagina, alguém está sofrendo, alguém está doente, você vai visitá-lo, olha na cara dele, bem dentro do olho dele, e diz assim, olha, o que você plantou, você está colhendo. Parece até aquela música evangélica que a gente viu passar na prova e não te ajudou, vai se arrepender, aquele desgraçado. Vingativo, né? É música cristã isso aí. Meus irmãos, é por esse motivo que eu proponho como tema para a nossa exposição o cinismo nas adversidades das circunstâncias. Por quê? Cinismo dos amigos de Jó, ou ditos amigos, e adversidades pelas quais Jó está passando. As adversidades a que me refiro são as lutas, os sofrimentos pelos quais Jó está passando. Não bastasse enfrentar essas adversidades, quais são elas? Evidentemente, a falência financeira, a perda de pessoas queridas, os filhos morreram em acidentes e, terrivelmente, a sua própria carne agora está enferma e ele está enfrentando tudo isso, mas também está enfrentando o cinismo de Elifaz, o cinismo de Elifaz. Olhemos para o texto, verso 1 a 3. Então respondeu Elifaz o temanita: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita?
veja que essa censura que ele traz nos primeiros versículos, se liga diretamente com o verso 11. Ele está fazendo uma defesa dos conselhos e argumentos que ele e os seus amigos vinham trazendo para Jó. Na sua opinião, Jó estava desprezando os conselhos, tratando-os como vão. Então, ele está dizendo assim para Jó: você acha que as nossas palavras são palavras de vento? Você acha que as nossas palavras não têm valor? Você acha que os nós sábios, veja que interessante, dará o sábio em resposta ciência de vento? Você acha que nós, como sábios, e ele vai enfatizar isso, que eles são os sábios, você acha que nós, como sábios, vamos oferecer para você palavras que não têm proveito? Arguindo-os com palavras que nada servem? Você está muito enganado, meu filho. Você está fazendo pouco caso das nossas palavras. No versículo de número 4, ele diz o seguinte: olha, tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a Ele devida. Claro, ele está se apresentando como porta-voz de Deus, é isso que ele disse no verso 11, fazes pouco caso das consolações de Deus. Então ele se apresenta como porta-voz de Deus. E quando ele afirma que Jó estava desprezando suas palavras, ele está fazendo uma analogia. Você despreza as nossas palavras, logo você está desprezando o temor a Deus. Você está tornando vão o temor a Deus, o temor de Deus. Nos versos 5 a 6, nós encontramos as suaves palavras que te dirigimos nós. Veja que suaves palavras. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. Veja, a tua boca, ela é cheia de iniquidade, a iniquidade, o teu pecado que domina a sua língua, então você fala em pecado. Suaves palavras que te dirigimos nós. Verso 6, a tua própria boca te condena, e não eu, os teus lábios testificam contra ti. Suaves palavras que te dirigimos nós. Versos 7 a 9, as insinuações prosseguem, né? As insinuações de Elifaz. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ele está começando aqui a questionar Jó no sentido assim: você acha que você sabe mais que os outros? Que hora que Jó falou que sabe mais que alguém? Jó, na verdade, está apresentando as suas dúvidas, as suas buscas, os seus dramas, dizendo: olha, eu não entendo Deus, eu preciso do mediador, eu não entendo essa vida que passa tão depressa, cheia de problema, eu não entendo tudo isso. Só se a gente ressuscitasse, ou se alguém ressuscitasse, ou se alguém pudesse morrer e nascer de novo para uma vida nova. Veja, ele tem questionamentos. Mas as suaves palavras que te dirigimos nós, né? Você acha que você nasceu primeiro que os outros? Verso 8, ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Você acha que Deus te deu algum conselho secreto? Você tem alguma revelação especial de Deus? Rapaz, você não tem nada. Na verdade, ele vai dizer, tu tá cheirando coeiro. Aí só os mais antigos sabem do que eu estou falando, né? Quem sabe do que eu estou falando? Você está cheirando coeiro? Coeiro é alguma coisa relacionada a bebê, a neném, né? Ele vai falar isso. Jó é novinho demais para estar querendo dar uma aí de sabichão, para estar querendo falar alguma coisa. Ele queria que, na verdade, Jó se calasse diante das suaves palavras que te dirigimos nós, palavras de acusações terríveis. E aí, Jó não se calou, Jó apresenta a convicção da sua integridade, Jó tem confiança na sua justiça em Deus, e a gente viu ele já defendendo isso. Mas no verso de número 9, que sabes tu que nós não saibamos, que entendes que não haja em nós? O que você sabe que a gente não sabe? Então são insinuações que ele faz aqui de que Jó está sendo arrogante, está se colocando como alguém com conhecimento superior aos seus amigos. E como eu disse, enfatizo novamente, é o contrário. A questão é que Jó não pode aceitar essas acusações, Jó não pode aceitar essas insinuações, Jó não pode aceitar essa superficialidade com que estes homens estão lidando com a situação. Jó não está desqualificando as palavras dos seus amigos, ele está qualificando a questão envolvida nessa história, qualificando a questão, mostrando que ela é muito mais complexa do que esses homens simplificaram, afirmando simplesmente que ele é uma vítima dos seus próprios erros, como nós estamos vendo. Eu não sou vítima de nada, Jó está dizendo. Quer dizer, eu sou vítima, eu estou sofrendo, mas eu não fiz nada errado.
O meu sofrimento não tem a ver com alguma atitude que eu tive. Isso é para que nós entendamos, e a lição do livro é isso, que coisas ruins acontecem com gente boa. E isso está para além, muito além das explicações superficiais propostas por esses caras. E Jó está dizendo para esses caras, Deus é muito mais complexo do que vocês estão pensando. Vocês estão simplificando Deus, vocês estão colocando Deus numa caixinha que Ele não cabe aí. Vocês não estão fazendo bem a mim, vocês estão fazendo mal a mim. Há um homem justo aqui que está passando por profundos sofrimentos e que em momento algum oferece respostas. Na verdade, ele busca a resposta. Quem sabe um mediador, quem sabe a possibilidade de morte e ressurreição resolveria o problema dos homens. Esperanças legítimas, esperanças valiosas, esperanças que são referência para nós, porque são a nossa esperança. Esperança em Jesus, esperança na promessa de ressurreição para uma vida nova diante dele, para um mundo novo, restaurado, sem injustiça e sem gente boa sofrendo como Jó sofreu. No verso 10, nós lemos que o Elifaz vai dizer que Jó está cheirando cueiro, né? Também há entre nós encanecidos idosos, muito mais idosos do que teu pai. Nós estamos aqui entre os velhos, os experientes. Aqui o mais novo entre nós é mais velho que teu pai. Tu está cheirando cueiro perto da gente aqui. Cheirando coelho, cheirando bebê, você está cheirando recém-nascido, você é muito novo, você não sabe das coisas, quem sabe é a gente. Veja quem que está sendo arrogante aqui. Ele está dizendo que Jó é petulante, e o petulante é esse cínico desgramado aqui. Desculpa, mas a gente lê a história e a gente imagina o nosso irmão lá sofrendo com esses caras. E então Elifaz vai procurar agora legitimar suas palavras com base na experiência de vida. Provavelmente ele era o representante dessa experiência como o mais velho, o mais idoso dos amigos, o líder, o que primeiro fala. Lá no capítulo 4, eu falei para vocês que ele fala no capítulo 3 e 4, é capítulo 4 e 5. Capítulo 3 é Jó. Jó, depois de trazer aquelas duas expressões maravilhosas, né? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, cantada aqui, depois de trazer aquela expressão maravilhosa, recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal, aí ele no capítulo 3 dá aquela fraquejada diante das situações, aí ele faz lenha no capítulo 4 e 5, ele é o primeiro a falar, e aí depois o Bildade e o Zofar falam, e agora ele volta a ser o primeiro a falar, nessa segunda fala dele, e lenha, não é isso? Amigos igual esses, hein? E aí ele está legitimando a sua fala, porque ele é o líder, ele é o mais velho, é o primeiro que fala, é aquele, inclusive, a quem Deus dirige as palavras de repreensão, lá no capítulo 42, no final do livro. Jó tem que orar por eles, porque vocês não falaram de mim o que é correto. Está lá em Jó 42, 7. E ele é o que defende que a verdade está com os experimentados, né? A verdade está com os idosos, né? No verso 11, ele mostra que a segurança dele em relação às suas convicções está na experiência, enquanto que a segurança de Jó está em Deus. O meu Redentor vive, ele vai exclamar posteriormente. O Elifaz está muito confiante na experiência, na idade, e isso faz ele se tornar presunçoso e dizer, olha, você está fazendo pouco caso das consolações de Deus. Aqui falando em nome de Deus. Tem muita gente assim, né? Que se acha, ou como porta-voz de Deus, eu falo em nome de Deus, e que todos se dobrem, que todos respeitem. Sou inquestionável. Muitos líderes, cristãos, líderes eclesiásticos, líderes políticos, que acham que são porta-vozes de Deus. Como ele faz, presunçoso. No verso 12 a 16, nós lemos, olha, por que te arrebata o teu coração, por que flamejam os teus olhos, para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca. Ele está insinuando agora suaves palavras que te dirigimos nós, que Jó está irado contra Deus, como se diz, com sangue no zóio. Já ouviram a expressão sangue nos olhos? É o que ele está falando aqui, olha. Por que flamejam os teus olhos? Né? Sangue nos olhos. Contra Deus.
irado contra Deus. Suaves palavras que dirigimos nós. Em que momento que Jó está tratando ou blasfemando contra Deus? Pelo contrário, Jó tem que orar por esses caras, porque Jó estava lidando com o seu sofrimento com esperanças muito mais sublimes do que as respostas banais e superficiais desses caras. Insinuações, acusações levianas, verso de número 14, que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo. O Jó acabou de falar isso, a gente viu pela manhã, ele dizendo, olha, acaso da imundícia vai tirar alguma coisa pura? Verso 4, quem da imundícia vai tirar alguma coisa pura? Ninguém. Ele responde, está aí, 14, 4. Jó já disse isso, são repetições e são obviedades que Jó está cansado de saber. Jó está querendo uma discussão muito mais profunda do que nesse nível que esses caras querem levar. Aí no verso de número 15, eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Jó já disse isso. E nós usamos até o Salmo 14, que exemplifica exatamente o verso 3 e 4 da fala de Jó, apresentada no capítulo 14, que Deus olhando do céu não viu nenhum justo, e Jó tem consciência, e por isso que Jó precisa de uma ressurreição. Como diz ele, se eu morresse, verso 17 do capítulo 14, aí as minhas iniquidades seriam seladas, e eu podia, se eu fosse como uma árvore cortada que brota de novo, aí eu poderia viver uma vida sem pecado, não debaixo mais da ira de Deus. Quer dizer, esperanças legítimas, maravilhosas, que seria cumprir naquele que é o centro da nossa vida, de toda a existência, de toda a história humana, de tudo mais, aquele em qual reside todas as coisas, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, aquele que é a nossa esperança, aquele que é o motivo da gente estar aqui, aquele que é o motivo da gente viver, aquele que é o motivo do nosso canto, que o nome dele é Jesus. Essa é a esperança de Jó. Verso 16, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Verdade, mas isso Jó já tem consciência e ele entende que precisa-se que essa iniquidade seja encoberta. E ele entende que a morte poderia encobrir essa iniquidade, por isso ele anseia por uma nova vida sem a iniquidade. Eu poderia morrer e assim estaríamos quites e eu poderia ressuscitar. Isso aponta para o justo, como Jó, íntegro, que sofreu, morreu e ressuscitou. Irmãos, após essas considerações iniciais aqui, que ele fez, porque a gente entra numa segunda parte do discurso, onde ele defendeu o seu posicionamento e dos seus amigos com um cinismo tremendo. Novamente, ele acusou Jó de estar voltando e questionando as ações de Deus. E não é isso que Jó está fazendo, a gente percebe. Temos apenas desabafos de um homem íntegro que está passando por um momento difícil na vida, mas, novamente, acusações, insinuações e muito cinismo. Muito cinismo. Na segunda parte do discurso, ele vai ressaltar a justiça de Deus contra homens maus. O que você quer dizer com isso, ele faz? Porque ele vai começar a falar que os perversos sofrem o castigo de Deus. Jó perdeu família, Jó perdeu bens, Jó está doente. Os perversos sofrem o castigo de Deus. Suaves palavras que te dirigimos nós, né? O que você está querendo dizer com isso? O que tem a ver esse discurso para um cara que está precisando de consolo, de uma mão amiga, de uma palavra de encorajamento? Ele vem, a conversa. Escuta-me e mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. O que os sábios anunciaram, que o ouviram de seus pais e não o ocultaram, aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Agora, a nata do conhecimento, eu vou falar para você qual que é a nata do conhecimento que nós temos aprendido. Quer dizer, lembre-se como é que ele começou esse capítulo. O sábio vai responder, ou vai trazer uma resposta em uma resposta ciência de vento, quer dizer, nós somos os sábios, as nossas palavras não são ciência de vento, são a verdade. É a palavra de Deus, nós estamos falando em nome de Deus, é o que o cara diz. E aqui, a partir do verso 17, ele vem mostrar, olha o que eu vou te mostrar, o que a gente sabe. O que a gente sabe? Olha o que a gente sabe, gente. Verso 20.
Todos os dias o perverso é atormentado no curto número de anos que se reservam para o opressor. Que mundo que esse cara vive? Que mundo que esse cara vive? Para falar uma besteira desse tamanho. Olha a besteira. Todos os dias o perverso é atormentado. Uai, não é isso que eu vejo, não. Estou vendo os caras lá em Brasília metendo a mão no nosso dinheiro, tem plano de saúde, tem vida boa. Não estou vendo tormento. É eu que acordo de madrugada para trabalhar. Tem que enfrentar a vida, que tem que procurar SUS. Não, onde que esse cara vive para falar que o perverso é atormentado todos os dias da vida dele, no curto número de anos? Os caras vivem décadas, muitas vezes. Por quê? Porque eles têm toda uma estrutura de saúde, de recursos para se cuidar. Estamos nós lá, com pressão subindo diante dos boletos, dos problemas, né, das inquietações. Os caras não têm isso, não. E continua essa conversinha. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Que isso? Os caras escutam Beethoven, meu amigo. Os caras têm, enquanto você está no seu radinho do celular aí, você está no ônibus com fone de ouvido, os caras estão tranquilos lá nas mansões deles. Os perversos, sim, esses que roubam do povo. Vocês acham que eles não têm vida boa? Que mundo que esse cara vive? Na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Sei não, quando a gente começa a alimentar um pouquinho de esperança que um ou outro foi preso, de repente já está fora da cadeia, já está tudo certo e o crime compensa. Que mundo que esse cara vive? Verso 22. Não crê que tornará das trevas e sim que o espera a espada. Olha só, ele está dizendo que os perversos acreditam que vão ficar na escuridão e que a espada não vai alcançar eles. Que nada! Os caras roubam durante as investigações. As investigações estão correndo e eles continuam roubando porque eles sabem que no Brasil crime compensa. Na onde que esse cara vive? Para falar umas bobagens desse tamanho. E que essas bobagens desse tamanho vai ajudar alguém que está doente, alguém que está vivendo problemas na vida? Você está fazendo pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós. Eu quero que você leve essas suaves palavras para onde você quiser. Mas não aqui para mim. Porque essas suas suaves palavras são só tolices absurdas. E o cara continua, olha, por pão andam vagueando, dizendo, onde está? Quem anda vagueando por pão são pessoal aí que vive na rua, que depois do culto vira e mexe, chega alguém aqui precisando de comida, a gente tem que preparar e tem que buscar aqui na cozinha da igreja e correr atrás, e a Eliana está correndo aí atrás das ações sociais, vagueando por pão os perversos. Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparado à mão. Sabem o quê? Os caras são hipócritas, os caras mentem o tempo todo, os caras não têm temor nenhum, nem de Deus, nem da justiça, nem de nada. Verso 24, assombram-no a angústia e a tribulação. Não é isso que eu vejo, não. Os caras acham que nada vai acontecer com eles. Prevalecem contra ele como rei preparado para a peleja. Quer dizer, a angústia e a tribulação prevalece contra eles. Não é isso que eu vejo também, não. Porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Como eles estenderam a mão contra Deus, desafiaram o Todo-Poderoso, então eles se arremeteram contra Deus obstinadamente, atrás da grossura dos seus escudos. Quer dizer, eles confiando nos seus próprios escudos, eles cobriram o rosto com a sua gordura, provavelmente táticas de guerra que envolviam o Oriente Antigo, e eles então foram para cima de Deus, criou enxúndia nas ilhargas. Quer dizer, aqui essa enxúndia nas ilhargas, eu sinceramente não faço ideia do que é, preciso pesquisar, deixa quieto. Mas enfim, o contexto do texto nos conduz a essa percepção de que eles foram contra Deus com seus escudos e tal, e por isso, verso 28, habitou em cidades assoladas, em casas que ninguém deveria morar, que estavam destinadas a se fazerem montões de ruínas. O
o Elifaz está dizendo que esses perversos que vivem como fugitivos na cabeça dele, vivem como fugitivos nesses lugares de esconderijo, em lugares de ruínas, em cidades desoladas, onde não tem ninguém, porque eles vivem fugindo, esses bandidos. E por isso, não se enriquecerá. O que nós temos, um dos crimes mais comuns no Brasil é o enriquecimento ilícito. Fala sério. Nem subsistirá a sua fazenda. Ah, como não? Mansões aí de milhões. Nem se estenderão seus bens pela terra. Como não? Já falei que são mansões de milhões que eles compram. Não escapará das trevas a chama do fogo, secará os seus renovos e ao assopro da boca de Deus será arrebatado. Veja, vai vir uma justiça sobre eles que vai destruir a vida deles, vai queimá-los e tal. E aí ele vem com alertas, olha, não confie, pois na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Quer dizer, esses caras confiam na sua própria vaidade, na sua presunção, de que podem, de que fazem e tal, e eles terão a sua recompensa, e a recompensa será baseada na sua vaidade, né? Porque serão destruídos. Esta lhe consumará, verso 32, antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá, quer dizer, secará. Eles sofrerão as consequências, sacudirá as suas uvas verdes, como a vide, deixará cair a sua flor, como a oliveira. Quer dizer, não vai ter produção, não vai ter fruto, porque Deus vai chacoalhar antes que os frutos estejam prontos, e aí não vai ter produção. Deus vai chacoalhar a oliveira para as flores caírem e não darem azeitona. Quer dizer, não vai ter um final bom. Pois a companhia dos ímpios será estéril, e fogo consumirá as tendas de suborno. Ah, estou esperando esse fogo consumir as tendas de suborno. Estou esperando. Brasília vai arder. Tendas de suborno. Onde acontece suborno, hein? Em lugar nenhum, né? Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Há algumas verdades misturadas com besteiras. Por que há algumas verdades misturadas com besteiras? O juízo é certo, irmãos. O juízo é indiscutível. A noção de juízo é verdadeira e ele virá. No entanto, o Elifaz está dizendo que o mundo é assim. Esse é o problema. Percebem o quanto há de besteira? E ele está dizendo que o mundo é assim, justificando os sofrimentos de Jó. De que Deus é justo e ele faz justiça no mundo. Deus é justo. Algumas de suas justiças se cumprem aqui, mas esse desenho e delineamento de justiça que o Elifaz está apresentando aqui, só na Nova Jerusalém, meus irmãos. Só no dia da ira do Senhor. Não é real. Não é real. Tem muito perverso tendo muito sucesso por aí. Políticos envolvidos em tremendos, terríveis escândalos de corrupção que são constantemente libertos pelo STF. O sistema judicial brasileiro, especialmente representado pela Suprema Corte, ao meu ver, particularmente, tem contribuído diretamente para a compreensão de que no Brasil o crime compensa. A corrupção é expressa, mas o garantismo não permite que ninguém seja condenado. Essa é a realidade do mundo. O Elifaz vem com essa conversa de que o mundo do Elifaz parece que é aquilo que um dia será, essa terra restaurada, quando Deus restaurar todas as coisas, mas ainda não chegou esse dia. Mas sabemos, como diz Romanos 2, 5 a 6, que segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E isso eu digo para todos esses perversos. Vocês podem se dar bem aqui. Vocês podem nos enganar, vocês podem se vender, vocês podem fazer farra com o nosso dinheiro. Mas tem um dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. Eu creio nisso. Nisso eu creio. Vocês podem achar que estão se dando bem, mas o meu Redentor vive. E Ele não vai deixar as coisas como elas estão. Vocês estão muito enganados.
Mas quando virá o juízo sobre os que confiam na vaidade, como ele diz aqui nos versos 31? Quando virá o juízo? Nós não sabemos, ele faz. Você está com uma conversa de que parece que você vive já na terra restaurada, nas condições equalizadas. Não, vivemos numa terra de injustiça, e o nosso querido Jó está sofrendo por causa da injustiça e corrupção dos homens que roubaram seus rebanhos, que mataram os seus servos a fio da espada. Agora, Jesus, o Senhor, segundo Atos capítulo 10, verso 42, nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. O juízo virá sobre vivos e mortos, e você pode viver tranquilamente aqui e morrer, mas o juízo virá. Quantas palavras suaves, né, dirigimos nós a Jó, a esses caras, né, colocando no lugar desses caras. E aí, quando você olha isso, você percebe que cinismo não é exclusivo de tempos de CPI. Cinismo não é exclusivo de tempos de polarização política. Cinismo e hipocrisia estão presentes na história da humanidade desde os milênios. A definição de cinismo que nós tomamos aqui é o descaramento. O que é isso? É afirmar algo que é totalmente distoante das próprias práticas. Esse cara se apresenta como porta-voz de Deus, diz que está falando palavras suaves de consolação a Jó, e é uma mentira descarada, é uma traição da moralidade. Isso é cinismo. Neste caso do capítulo 15, desceu o pau no irmão Jó, dizer que está trazendo consolações de Deus e suaves palavras, isso é descaramento, isso é cinismo, porque ignora a virtude da sinceridade, da transparência. A gente começou cantando um hino aqui nesse culto sobre sinceridade. Eu venho como estou, Jesus, Senhor, me achego a Ti do jeito que eu estou, e é isso que nós encontramos em Cristo. Esse tipo de agir aqui contrasta de maneira direta com os nossos conceitos de moralidade, o que nós aprendemos em Jesus. Por isso que Jó anelava por respostas bem mais sublimes em relação ao seu sofrimento, porque o consolo proposto pelos amigos é muito diferente do consolo que ele busca. O tipo de anseio que Jó expressa por consolo deve também ser o nosso anseio. Qual? Porque assim como Jó, nós também somos vítimas constantes do cinismo. Pessoas falsas que agem de maneira dissoluta contra nós, falam uma coisa na nossa frente, fazem outra coisa atrás, ou por trás. Fazem uma coisa e falam uma coisa e fazem outra. Se posam de amigos das palavras suaves, quando na verdade estão nos prejudicando com acusações, insinuações, ilações o tempo todo. Todos nós brasileiros temos sido vítimas constantes do cinismo de políticos que, ao invés de bem-estar do povo brasileiro, sempre se mostram voltados para as questões ideológicas, para os seus próprios projetos de poder. Jó é uma referência de alguém que, não alcançando o consolo, ou não alcançado com os consolos oferecidos pelas figuras terrenas, busca uma figura superior, um mediador que lhe possa trazer consolo. Um mediador e uma ressurreição que lhe possa trazer esperança ao coração doído. Mas muitos têm buscado consolo em figuras como ele faz, figuras terrenas, cínicas. Cristo não somente, meus irmãos, nos conforta do cinismo que nos cerca em toda parte, mas Ele é a personificação da genuinidade. Cristo não é cínico, pelo contrário, Ele é totalmente verdadeiro. Ele é a verdade. Ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. E quem conhecer a Cristo estará liberto das mágoas do cinismo terreno. Quem, como Jó, colocar sua referência e esperança no mediador, vai ter resposta. Ele é a verdade. Jesus, que nos liberta. Conhecereis a verdade vai libertar vocês da falsidade, do cinismo, desse plano de falsidade e hipocrisia. E Ele nos convida a descansarmos nele de toda a nossa indignação. Vinde a mim os que estáis cansados, com um fardo pesado desse mundo, para jogar suas esperanças no mundo posterior, numa vida nova em Cristo, num plano de Deus para todos nós.
Jesus está nos convidando, esperando ansiosamente a nossa boa disposição, como a de Jó, de lançarmos esperança naquele que é o mais sincero, genuíno e verdadeiro, a própria verdade capaz de libertar do cinismo do mundo. De fato, nós esperamos o juízo mencionado por Elifaz, um juízo que virá, sem dúvida nenhuma, trazendo condenação sobre a falsidade, sobre a hipocrisia, sobre os cinismos dos homens da CPI, dos homens do esporte, dos homens do poder em geral. Existe, sim, um julgamento preparado contra o perverso, eu sei. Se você é cristão, você é chamado a esperar e a confiar na justiça de Deus que virá e não tardará. Aos perversos eu juntaria a minha voz a João Batista. Eu conclamo a vocês, arrependam-se, raça de víboras. Arrependam-se dos seus pecados e fujam da ira vindoura. Que é real, mas não nesses moldes do Elifaz, nos moldes da esperança de Jó, do Redentor que se manifestará. Havia promessas que eles se manifestariam, que começam aqui, nesse primeiro livro da Bíblia, se estabelecem ou se apresentam em todo o Antigo Testamento. Como eu sempre digo, mais de 1000 vezes. Desculpe, mais de 300 vezes, cerca de 300 vezes em todo o Antigo Testamento, apontando para ele, que ele viria. Mas há também promessas sobre a justiça que virá também com ele. E essas promessas não são cerca de 300, como está no Antigo Testamento. São mais de 1 milhar, quer dizer, são mais de 1000 promessas que o juízo virá. A vinda, ou a primeira vinda, não tardou. Aconteceu. E eu espero, e que você espere também, e lance suas esperanças na salvação e no juízo que vem do alto. Amém.